E, ao que tudo indica, Maceió deve continuar sendo, uma grande aspas aí, a capital mais bolsonarista do Nordeste. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também peço, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 22 de abril, por volta de 3h15, 3h20 da tarde. Eu nunca mais tinha feito um vídeo sobre a conjuntura política local aqui de Alagoas e este é um sobre como está se desenhando a disputa em torno da prefeitura de Maceió, a capital aqui do estado. A gente tem o atual prefeito JHC, que é filiado ao PL, mas foi eleito em 2020 pelo PSB de Bola, o PSB do Alckmin. Mas o JHC nunca foi um cara de esquerda, nada disso. E do primeiro para o segundo turno das eleições municipais, ele saiu do PSB e se filiou ao PL. E como eu comentei nesse vídeo aqui, que está aparecendo aqui no card, ele o fez. Na verdade, ele não mudou de lado, ele apenas se revelou. Ele não, até então jamais tinha pedido voto para Lula, etc. Nada disso do PSB, ele sempre foi Bolsonaro. Ele se revelou e ele também mudou de partido porque Bolsonaro saiu vitorioso nas eleições, então, do primeiro turno para presidente aqui em Maceió e no segundo também. Bolsonaro venceu as eleições presidenciais na capital alagoana. Agora, o JHC vai para a reeleição praticamente sem oposição. Na Câmara Municipal de Maceió, a gente tem o cravo dizer que tem 2 ou 3 vereadores de oposição. Inclusive, o MDB tem cerca de 5, 6 vereadores, enfim, de 25 da Câmara Municipal de Maceió, e todos são base de apoio do JHC, uns mais adesistas, outros menos adesistas. Inclusive, nesse momento que eu gravo esse vídeo, o líder do JHC na Câmara Municipal é o vereador Chico Filho, do MDB. O presidente da Câmara Municipal é o vereador Gaba Neto, que também é do MDB, e é aliadíssimo do JHC, anda o tempo todo colado, inclusive é também cotado para ser vice, assim como o Chico Filho andou saindo notícias aí de que ele gostaria de ser vice do JHC. E por que eu estou dizendo que Maceió tende a continuar, uma grande aspas, como a capital mais bolsonarista do Nordeste? JHC foi eleito num campo político, enfim, e se a gente comparar com a eleição dele, ele está unificando aliados em torno da sua candidatura à reeleição, o que reproduz na íntegra o campo político que apoiou Bolsonaro nas eleições de 2022 aqui em Alagoas. JHC mudou a estrutura administrativa da prefeitura, secretarias, etc., através de uma lei delegada, criou algumas secretarias novas, desmembrou outras, enfim. São 600 cargos em comissão a mais, mas esse debate a gente não pode se pautar pelo moralismo. Se existem as secretarias, elas precisam de servidores para funcionar, senão não tem razão de ser. E aí você também ficar tirando de outras para colocar nas secretarias, você não fez nada porque você mantém um déficit de servidores, enfim, para que atue a secretaria. Mas o fato é que ele criou um monte de secretarias, e algumas delas me chamaram a atenção porque elas são muito voltadas para as eleições de 2024 e também para 2026. Porque eu também já comentei outros vídeos aqui no canal, o JHC, sendo reeleito prefeito de Maceió, deixa o mandato no meio de 2026 para ser candidato ou ao governo do estado ou a senador. Porque ele não vai ficar 2 anos sem mandato, se terminar o segundo mandato de prefeito, e ele tende a estar bem, eleitoralmente bem posicionado em pesquisas eleitorais em 2026, principalmente por ser o prefeito da capital alagoana, que tem 1/3 da população vive aqui. Então, você ser prefeito de Maceió, você por si só já tem alcance no interior do estado, das pessoas que votam no interior, que são do interior, mas que vivem aqui em Maceió. E o que é que ele fez? Ele alargou o tamanho das secretarias, da sua estrutura administrativa, e já, segundo o jornalista Watson Regis, Alfredo Gaspar, que disputou a eleição contra JHC em 2020, vai compor com ele agora, vai indicar secretários. O delegado Fábio Costa, que é outro deputado federal bolsonarista, assim como Alfredo Gaspar, já teve indicações em secretarias, voltará a ter as indicações que tinha. Jó Pereira, que é prima de Arthur Lira, também vai indicar a secretaria. E Davi Filho,
que foi candidato contra a JHC, também foi, né, tem sido candidato, foi candidato ao Senado contra o Renan Filho em 2022, que tanto ele quanto o João Pereira são do grupo mais próximo ao Arthur Lira, também ocuparão espaços na administração. Então, com isso, você totaliza o campo pró-Bolsonaro em 2022 no apoio à reeleição JHC. A outra banda, que em tese é liderada pelo MDB, em tese não, é o partido governador do Estado, tem 2 senadores da República, um deles é ministro do governo Lula, é o partido com mais secretarias, é o partido que tem 14 dos 27 deputados estaduais, é o principal partido político aqui em Alagoas, mas no problema municipal ele tem lá as suas divergências, porque os seus parlamentares na Câmara Municipal de Maceió são todos da base do JHC. Eu comentei em outros vídeos, não foi um vídeo que eu fiz sobre isso, que isso aconteceria, né? O cara é base porque ele é pragmático, ele tem esse perfil despachante, os caras não defendem nada e eles precisam estar bem com a sua esfera de poder executivo. Então, natural que os vereadores do MDB fossem base do JHC. E diga-se de passagem, historicamente, os governadores em Alagoas nunca deram muita bola aos vereadores aqui no estado, especialmente aos vereadores da capital alagoana, que é a maior cidade, tem um terço da população aqui, então, uma grande aspas também, eles seriam quase que como subdeputados estaduais do ponto de vista de poderio de influência política. E aí, esse campo, MDB, aí tem PT, Federação, enfim, esse campo não tem um nome competitivo para disputar a prefeitura de Maceió. Aqui perto de JHC tem uma boa aprovação, eleições municipais, outras questões têm mais peso, inclusive o nome do candidato, pela proximidade com a população, etc., alguém que já vem pautando os problemas do município. Então esse campo não tem nome. Há tempo de construir de colocar um na roda para se colocar como nome em oposição de JHC? Dá. Mas, enquanto isso, vai estar comendo mosca, enfim. Então, o tempo está passando, o MDB bota vários nomes na roda, já botou vários nomes. Deputado federal Rafael Brito, que foi secretário de Educação, o deputado estadual Alexandre Aires, que foi secretário de Saúde, até o nome do Jorge Santoro, que foi secretário da Fazenda do governo Renan Filho e desse começo de Paulo Dantas, né, do primeiro mandato e agora desse segundo da reeleição, também já foi secretário da Fazenda e agora está no Ministério de Transportes com o Renan Filho. Todos são colocados na roda, mas sinceramente todos não têm apelo eleitoral entre os maceienses. No campo do PT e de outros partidos que podem compor aqui, também há esse tipo de problema. Os nomes não se apresentam, não se colocam para debater as questões de Maceió. Além do que, a JHC, como eu falei aqui, já ampliou as suas secretarias, né, desmembrou algumas, criou outras, enfim. E ele criou algumas secretarias que tem, na minha avaliação, é evidente que a atuação serve para fortalecer a disputa eleitoral de 2024. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Governo e subprefeituras, ou seja, lidar com os bairros periféricos da cidade de Maceió, ou seja, lidar com as lideranças de bairros da cidade de Maceió, ou seja, levar a máquina da prefeitura via essas lideranças a chegar na ponta. O governo do estado tem um programa chamado Vida Nova nas Grotas, já há alguns anos aqui na capital alagoana, e deu cara nova às grotas, levou urbanização, enfim, levou uma série de ações, de serviços públicos, e meio que a prefeitura ficou para trás, a prefeitura instituição, ficou para trás nessa relação com os bairros periféricos. E aí você cria essa secretaria para direcionar políticas públicas para essas localidades. Também criou Secretaria Municipal de Relações Federativas. O que é isso? Eu não sou do arco de alianças do governo federal, apesar do governo Lula lidar com prefeitos e governadores independentes de coloração partidária, mas ele cria uma secretaria para fazer esse tipo de relações, essencialmente com Brasília. Pode ter aqui com outro estado, outro município, enfim, mas é essencialmente com Brasília. E, tendo sacramentado a aliança com Arthur Lira para a eleição municipal de Maceió, em 2024, a gente se consolidando mesmo, está aí a pontezinha com o presidente da Câmara dos Deputados para esse jogo eleitoral, enfim, de recursos e tem emenda, ele já começa a direcionar esse sentido, o pezinho lá, garantindo mais recursos para Maceió,
que, gostemos ou não, isso é parte da nossa democracia, acaba refletindo em boa avaliação, votos para as eleições que já são no ano que vem. E a outra secretaria, e essa na minha cabeça está visando 2026, é a Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Integração Metropolitana. A região metropolitana de Alagoas, né, de Maceió, melhor dizendo, que Alagoas concentra grande parte da população alagoana, consequentemente grande parte do eleitorado alagoano, e você ter a prefeitura interagindo com outros municípios, você está fazendo política com outros prefeitos, com outros vereadores, você está ali interagindo com outras cidades e atingindo populações de forma indireta, evidentemente, população dos municípios circunvizinhos aqui de Maceió. E isso fortalece para as eleições de 2026, seja governador, no lugar do Paulo Dantas, seja ao Senado, que nós vamos ter 2 vagas, uma é do Rodrigo Cunha, que é aliado de primeira hora do JHC, e a outra é do Renan Calheiros. E que, por falar em Rodrigo Cunha, fala-se que Rodrigo Cunha poderia ser o vice do JHC nessa disputa à reeleição, e aí ele assumiria o mandato de prefeito por 2 anos, porque o JHC iria para a disputa de 2026. Não sabe se é o Senado, não sabe se é o governo do Estado, o Arthur Lira pode vir a ser candidato ao Senado, aí nesse caso o JHC seria candidato a governador, fala-se que o Renan Filho votaria, enfim, mas isso ainda está muito no campo da suposição, ou candidato ao Senado e brigando com quem tiver na frente, enfim, mas isso é um desdobramento para depois. E aí, esses nomes que eu citei que devem compor, Alfredo Gaspar, etc., Alfredo Gaspar disputou a eleição contra o JHC em 2020, o Davi Davino Filho também disputou com ele em 2020, então isso inclusive tem a simbologia de ex-adversários compondo com ele a sua equipe na prefeitura. E é por isso que, aspas, Maceió tende a continuar a ser a capital mais bolsonarista do Nordeste, seja porque o JHC tem conseguido se articular razoavelmente bem na política, tem tido boas avaliações da sua gestão, e aqui eu não estou defendendo a gestão do JHC, eu estou dizendo que as pesquisas têm mostrado como avaliação de sua administração, e o outro campo não sequer tem um nome ainda para dizer o candidato é esse, o pré-candidato é esse. Ainda não tem, nem do ponto de vista unificado, nem os demais partidos ainda colocaram isso. E isso é um erro histórico que vem acontecendo nas eleições municipais aqui de Maceió, desse campo aqui, MDB, e esses partidos que transitam ou orbitam, melhor dizendo, o MDB alagoano. Sempre correm atrás, sempre lança por último, e muitas vezes até figuras do nada, né? Tiram, não sabe-se lá de onde, ou lideranças, alguém que já foi liderança, como teve no caso da eleição do ex-prefeito Cícero Almeida, ou alguém que não tem muito perfil com esse campo, que foi o Alfredo Gaspar, e esse campo saiu dividido nas eleições de 2020, e aí nessa toada vai perdendo espaço, terreno. Né? E se não abrir o olho, dá tempo ainda de mudar esse jogo, de prestar um competitivo, enfim, de mobilizar parlamentares, partidos, movimentos para apontar as falhas da administração do JHC e começar a fazer uma posição de verdade à sua prefeitura, à sua gestão na capital alagoana, mas enquanto não fizer, está comendo mosca e o tempo vai passando, enfim. Quando olhar, o bonde já passou, né? É preciso abrir o olho. Dá tempo, mas falta pouco. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal, clicando no botão valeu. Peço também que você acesse meu blog texto, que é esse que está aparecendo aqui embaixo da imagem. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e Telegram, se você tiver. Porque assim você ajuda a aumentar o alcance desse canal e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar do meio do povo. Grande abraço.